Nesta última parte da série Encontros pela Democracia, trazemos ao debate o tema SUS, impasses e desafios, nas reflexões da professora Rosana Onoco, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e do professor Gastão Campos, também da FCM. Esse debate aconteceu no dia 23 de setembro e foi o 8º encontro realizado. Os debates da série Encontros pela Democracia aconteceram em agosto e setembro de 2022 no auditório da Unicamp, com transmissão ao vivo pelo YouTube. O objetivo desses encontros organizados pela Unicamp foi o de apresentar à comunidade temas diretamente ligados às eleições de outubro de 2022, possibilitando um debate ampliado. Neste episódio, teremos aprofundamento sobre as questões relacionadas ao SUS, o único sistema de atendimento em saúde para 70% da população brasileira e que voltou ao centro das atenções da sociedade só após o grande destaque que teve no enfrentamento à pandemia. O SUS vive desafios estruturais e de gestão, mas que podem ser completamente solucionados dentro das condições dadas. Para isso, é necessária uma disposição política que só se consolidará com o crescimento da consciência a respeito do tema e a participação e pressão política da sociedade. Acompanhe agora a análise da professora Rosana Onoco, da Faculdade de Ciências Médicas e também presidente da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Então, gente, bom, primeiro agradecer muito o convite, dizer que assim, é muito bom estar, a gente tem um sindicato bom, né? Um lugar onde a gente sente que as pessoas que estão nos representando, de fato, nos representam, né? Com as questões, acho que você foi colocando as temáticas desse ciclo. É muito importante a gente fazer esse tipo de discussão e debate, porque a gente vai precisar inventar um Brasil, né? Eu tenho falado muito que eu não gosto muito de falar de reconstrução, porque quando a gente fala de reconstrução, a gente está querendo reconstruir do jeito que era. E a gente já não estava gostando do jeito que era, né? Então a gente tem que construir algo novo, algo melhor do que a gente teve, né? E nesse contexto, eu acho que o debate do SUS acabou se tornando, nesses últimos tempos, muito presente, precisamente por causa da pandemia, né? Acho que assim, a tragédia da pandemia e seu desmanejo no Brasil fez que muitas pessoas que normalmente não se preocupavam com o SUS, às vezes algumas que nem sabiam para que serve o SUS, o que é o SUS, começassem a olhar para o SUS com outra cara. E então o que eu pensei de compartilhar aqui com vocês são algumas questões que a gente, pela Associação lá de Saúde Coletiva Abrasco, tem pensado como uma sistematização, né, dos desafios, aí para deixar o Gastão mais livre depois para ele falar um pouco das propostas que ele tem e de ideias de como essas questões poderiam ser enfrentadas, né? Eu acho que, por um lado, dizer que a gente teve um manejo muito ruim da pandemia no Brasil, sobretudo no nível federal, a partir do Ministério da Saúde, mas que sem o SUS teria sido muito pior do que foi, né? Mas isso não quer dizer que a gente esteja satisfeito ou achando que o SUS está onde a gente gostaria que ele estivesse, né? Eu sou de uma área dentro da saúde coletiva, eu e o Gastão também, vimos de uma área que é a área do planejamento, né? Planejamento, política e gestão, então uma área que tenta pensar um pouco as soluções, digamos assim, dos problemas. E um dos meus professores lá na Argentina, o professor Mário Testa, ensinava a gente assim, que ele falava que construir atores sociais era para ele construir grupos, pessoas, grupos de opinião que pudessem interferir na agenda do governo, que a gente obrigasse o governo a se posicionar. Eu acho que uma experiência muito doída, mas ao mesmo tempo importante dessa pandemia é que o que a gente chamava antigamente o movimento sanitário, as associações que pensam a saúde pública, a política pública no Brasil, conjuntamente com algumas entidades profissionais, conjuntamente com alguns parlamentares que sempre mantiveram esse compromisso em defesa da saúde pública, pudemos de novo chegar a ter alguns consensos. Eu acho que isso historicamente é importante, porque antes da fundação do SUS, o que a gente chama do movimento sanitário tinha conseguido em alguns consensos. Tanto foi consenso que quando chegou a Constituinte, conseguimos colocar a saúde direito de todos, dever do Estado, e depois, enfim, a grande
Eu acho que o grande problema do SUS é que isto começa a ser implementado num momento que no Brasil há um grande auge das políticas neoliberais. Então, um contrassenso, né? A gente constrói todo o arcabouço jurídico, legal, constitucional, para um sistema único, que seja integrado, que seja de característica universal, que ofereça serviços públicos de qualidade e, ao mesmo tempo, toda uma corrente de governo que vem dizendo que não há dinheiro suficiente, que o SUS e o povo brasileiro não cabem no Brasil, que tem que ter austeridade, que os trabalhadores e os funcionários públicos somos os vilões da história. Então, esse contrassenso é uma marca de nascença, por dizer assim, que o SUS traz, né? E contra isso que a gente tem remado ao longo deste tempo, e é nesse sentido que eu penso que a pandemia nos ajudou a conseguir alguns consensos e alguns eixos nos quais a gente tem insistido muito, né? E eu vou tentar resumir um pouco todos esses pontos que a gente colocou nesse documento da Abrasco, um documento que se chama Fortalecer o SUS. A gente está fazendo por primeira vez este ano, ao longo de toda a história da Abrasco, uma campanha de marketing social. A gente contratou uma agência de marketing para fazer uma campanha Fortalecer o SUS, que também já está com mais de 80 mil adesões e assinaturas em defesa do SUS. Convido vocês a verem depois. E que está explicando numa linguagem que não é para sanitarista, não é para médico, não é para trabalhador da saúde. É uma linguagem que é para o povo entender por que o SUS é tão importante, né? Entre esses desafios, então, que a gente colocou a partir desse documento, que era um documento que a gente fez pela Comissão de Políticas no ano de 2021, a gente tentou ser sucinto. Então, a gente colocou alguns eixos, e eu vou só resumir esses eixos antes de... Um era o tema de assegurar o financiamento regular e suficiente, né, para atender às necessidades de saúde da população. Parece uma obviedade, mas eu acho que é a primeira vez agora, depois da pandemia, que a gente está assistindo o debate eleitoral e, tirando o inominável, que eu não vou nominar, os outros 4 candidatos melhor posicionados, todos concordam e estão afirmando que vão aumentar os recursos públicos federais para o SUS. Não quero discutir aqui se a proposta é igual, se a quantidade em que eles vão aumentar é suficiente e boa. Só quero dizer que é a primeira vez que isto entra na agenda eleitoral, né, desde os idos anos 80. Então, me parece que esse é um momento importante nesse sentido, para a gente pensar também muito bem, não só então quem a gente vai eleger, votar agora na coisa da presidência, mas também nos nossos representantes parlamentares, né? Acho que temos uma necessidade, uma importância de colocar na Câmara, sobretudo deputados, parlamentares que entendam, né, do que se trata essa questão orçamentária, o que se trata o SUS. O segundo ponto que a gente colocou é esse de adequar um modelo de atenção às necessidades de saúde. Então, a gente ainda tem problemas básicos de cobertura de atenção primária, que se fala que é suficiente, mas não é. Nós temos menos equipes de saúde da família hoje que no começo do governo Temer. Então, eu acho que é muito importante que a gente possa entender que não basta só implementar, a gente tem que saber o que implementar, né? Se fala muito da nossa saúde da família chegando aí. Se fala muito de saúde da família, mas a gente não implementou corretamente essas equipes. Teve todo um trabalho de tentar estimular as residências, isso ficou interrompido. Então, há todo um trabalho a ser feito para que, de fato, esse modelo de atenção possa funcionar, para que essas redes de cuidado se articulem, não fique a atenção primária largada, uma atenção terciária e quaternária, como a gente tem hoje, que não conversa. Então, esse é um segundo ponto que para a gente é importante. Mas, para isso acontecer, nós achamos que é um terceiro ponto que é fundamental, que é o que a gente tem chamado de fortalecer e consolidar o caráter público do SUS. Por quê? Porque, por toda essa mesma história que eu estou contando do avanço neoliberal, a gente foi vendo terceirizações. Então, o pior caso, acho, para entender isso, é São Paulo, a cidade de São Paulo, né? Tem a atenção primária absolutamente terceirizada, mas Campinas tem também a saúde mental terceirizada, outras prefeituras perto têm as especialidades terceirizadas, e ali se perde a capacidade de articular redes de cuidado, redes que tenham a ver com a pessoa. A gente estava discutindo hoje, né? A mulher vai da UBS para a maternidade e ninguém olhou o exame que ela já... Então, assim, é uma fragmentação do cuidado que só significa consequências ruins para
principalmente para os pacientes, para os usuários, mas também do ponto de vista financeiro e administrativo, porque mesmo o exame é repetido 500 vezes, isso significa desperdício quando a gente precisa tanto recurso. Então, nós precisamos insistir, né, em que o SUS tem que ter esse caráter público. A gente não está pedindo mais dinheiro, a gente bateu muito nessa tecla, nós não queremos mais dinheiro para as OS. Não vai servir de nada que o próximo governo aumente o recurso, a verba pública federal para o SUS, e esse dinheiro seja drenado para as organizações sociais, que a gente já sabe o que são, né? Quarto ponto que a gente insistiu muito, que a gente chama de ampliar a integração política, organizacional e operativa do SUS. Então, a gente fala dentro do marco jurídico legal do SUS há muito tempo em regionalização, por exemplo, mas a regionalização, a região de saúde hoje no Brasil, a diferença de outros países do mundo que têm regionalizações que funcionam, eu brinco que é a rainha da Inglaterra. Porque assim, existe, mas não manda nada em ninguém, não administra recurso, não decide prioridade, não estabelece fluxo de referência e contra-referência, então não existe, né? E o que a gente acha é que tem que ter uma regionalização que de fato exista e que possa também contribuir para a necessária singularização dessas redes, porque não é o mesmo organizar uma rede aqui no interior do estado de São Paulo ou em um lugar que tem dinheiro, como dentro de todo nós somos um estado rico, ou pensar isto na região amazônica, ou pensar isto no interior de estados que têm cidadezinhas muito pequenininhas. Então, há uma questão local que é importante de ser colocada também na hora de operacionalizar programas, prioridades, e que isto tem que ser feito a partir da regionalização. Um outro ponto que sempre os liberais batem, dizendo que o problema não é de falta de recursos, mas de gestão, né? A gente está dizendo que a gente tem falta de recurso, e sim, é verdade também que tem problema de gestão. Não estamos negando que tem problema de gestão, né? A gente sabe que, lamentavelmente, isso foi também se perdendo nos últimos anos, cada vez pior. É impressionante a quantidade de prefeituras que o secretário de saúde é ou o médico mais famoso da cidade, ou algum administrador, ou algum, enfim, cara que supostamente sabe da administração, mas não sabe nada de saúde. Nós precisamos, de novo, qualificar uma gestão que a gente tem chamado assim, de maneira democrática, participativa, então trazer o usuário, trazer os grupos de interesse para definir o que eles querem, mas também profissionalizar essa gestão do SUS, pessoas que tenham compromisso sanitário. Não é verdade que na gestão tudo é questão de opinião, né? A gente sofre isso muito na nossa área, porque eu falo, como qualquer dona de casa administra a sua casa, né? Sempre se acha que qualquer um é capaz de administrar um sistema de saúde. Eu fazia essa brincadeira, com todo respeito ao meu colega até de faculdade, né? Mas o professor Carmen é hematologista, excelente hematologista, e era gestor do SUS. E eu brincava com meus alunos do 5º ano, falando assim, vocês me chamariam para fazer transplante de medula da sua mãe? E os meninos falam, não, professor. Eles falam, por que a gente chama o Carmen para administrar os SUS Campinas? Então, assim, tem que saber também o que está fazendo, né? Não é um objeto que não tem um conteúdo técnico ali de formação. Que me leva ao 6º ponto, né? Que é esse que a gente colocou aqui, de garantir a ocupação de cargos de gestão com base técnica. Então, assim, não basta ser amigo do prefeito, não basta ser um cara que me ajudou a fazer campanha. Tem que ter pessoas que saibam administrar redes de serviço, que estudem sistemas de saúde, que saibam de soluções que já funcionaram em outros lugares, né? E que tenham esse compromisso com o resultado sanitário, né? Não com atender às vontades, vamos dizer assim, do governo de turno. O SUS tem que ser uma política de Estado, não de governo. Nós precisamos criar essa estabilidade estatal e não governamental. Às vezes a gente, na América Latina, no Brasil, mas na América Latina inteira a gente confunde, né? Muito o que é do Estado, o que é de um governo. O 7º ponto, então, é também que para fazer isso, para várias questões que estou dizendo, né? Profissionalizar a gestão, para a gente ter essa organização das regiões, para a gente ter essas redes melhor organizadas, para a gente ter, então, as pessoas que sabem da saúde, onde a gente precisa implantar uma política de pessoal integrada, né? A fragmentação que tem acontecido e a terceirização tem fragilizado isso demais. Então, também a gente está insistindo nisso. Não é verdade que o Brasil é incapaz de ter uma política de pessoal integrada para o SUS. Primeiro, porque não tem nenhum sistema no mundo que tenha conseguido se sustentar sem ter resolvido a questão do que a gente chama do provimento e do treinamento. Isso é histórico, em todos os sistemas de saúde do planeta que funcionam, teve essa questão de alguma forma operacionalizada. E, por outro lado, porque, na verdade, o que vamos pensar assim, tem a ver com a desigualdade também do Brasil. Então, por que a gente tem uma carreira militar? Por que a gente tem uma carreira da justiça? Por que a gente tem tantas outras carreiras? A gente tem carreira até dos fiscais, da alfandegários. A gente tem carreira... Por que não tem carreira da saúde, né?
Acho que isso esse é um outro ponto que eu achei muito interessante. Começou a aparecer nos discursos e nos programas dos candidatos, ainda de uma forma bastante torta e incipiente, mas também era tabu, era proibido falar de carreira. E agora, de repente, voltaram a falar de carreira e concurso. Já é um avanço, né? E, por último, o 8º ponto que a gente colocou nesse documento nosso, que é a questão de sustentar uma política de ciência, tecnologia e inovação em saúde. Tem um campo grande do pessoal que estuda isso, muito forte em alguns lugares. A Fiocruz é um grande instituto nacional nesse sentido, mas vários estudos que mostram que investimento em saúde e em produção de insumo e recurso tecnológico é um motor da economia nacional. A pandemia também mostrou isso, né? De repente a gente tem que importar máscara da China, mascarinha que faz em qualquer, né? Era possível ser fabricada aqui. Então tem uma discussão importante também que está sendo feita em relação ao que seja ter soberania, né? E independência de alguns insumos. O Brasil tem um parque tecnológico bom. As vacinas também nos mostraram isso na pandemia. A gente está, por exemplo, com atraso, estamos com falta de vacina para tuberculose, BCG, e tem 2 fábricas fechadas. A gente já foi autossuficiente para essas coisas e agora está comprando, né? Com que necessidade? O Brasil poderia prover isso ao terceiro mundo inteiro, o Brasil poderia vender isso, podia ser um recurso, né? De outra forma de relacionar internacionalmente o país em relação à saúde. Então, esses são os 8 pontos que a gente tem defendido. É uma articulação bastante forte, pelo que a gente chamou da Frente pela Vida, então que junta a Abrasco, SEBS, Rede Unida, a Associação Brasileira de Bioética e um monte de outras entidades da saúde, mas que é um pouco entendendo isso. E a gente está fazendo a seguinte avaliação na frente. Independente do que seja o resultado, né, das eleições, e claro que todos queremos que seja um governo progressista e não fascistoide, né, mas não vai ser um fácil governo, nem vai ser fácil que tudo isso seja implementado. Então, nós vamos precisar nos manter ainda assim alertas, propositivos, fazendo estudos, oferecendo, vamos dizer, ao poder político e público propostas alternativas e soluções. Nós sabemos que o jogo dos interesses é muito pesado, mas a gente também acha que eu brinco que a gente avançou 2 casinhas para frente e uma para a esquerda nesse último momento em relação ao SUS. Não quer dizer que a gente não vai retroceder, mas eu acho que a gente tem que saber que se pudermos avançar um pouquinho, vamos poder, também depende do que a gente faça, né? E é nesse sentido, eu acho que nós, as universidades, temos um papel muito relevante, porque também, em algum momento da história, a gente se transformou, nós que estamos aqui sentados, mas algumas pessoas da nossa universidade, né, em papagaio do pirata, né, de ficar repetindo essas benesses neoliberais para todo lado, convencendo todo mundo, entre aspas, tecnicamente, que não tem saída para as políticas públicas. Eu acho que tem um compromisso nosso também como universidade, que é de conseguir mostrar e demonstrar e fazer estudos sérios que mostrem a viabilidade das políticas públicas. E eu acho que eu sou, sem querer ser poliana, esperançosa de que nós vamos conseguir. Então, paro por aqui. Obrigada. Na segunda parte desse episódio, seguimos com o professor Gastão Campos, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Lembrando que você pode acompanhar a íntegra dessa mesa no canal oficial da Unicamp no YouTube. Vamos agora às análises do professor Gastão. Eu acho que, inclusive, é importante isso que a Rosana trouxe, essa discussão. São 8 pontos, né, que deu 3 páginas. E custou um esforço político, ético, de paciência, de composição, de unidade, porque a gente, na verdade, o tal movimento sanitário, que já fizemos isso nos anos 80, mas de lá para cá a gente perdeu o jeito de fazer política, né? Os nossos documentos têm 38 páginas, começa no Gênesis, criticando o machismo, aí tem que ter um libelo contra o neoliberalismo inteiro, contra a política econômica, blá, blá, blá. Proposta é revolucionar o mundo, mudar, sabe assim, e uma dificuldade muito grande de enfrentar o sofrimento concreto das pessoas que usam o SUS e dos trabalhadores do SUS, a agonia, as necessidades. Então a gente vem fazendo um esforço muito grande para, a gente fala, mudar o paradigma mesmo de fazer política, né? Não perder, não estou fazendo um discurso anti-intelectual, anti-reflexivo, anti-filosófico, anti-academia, o contrário. Precisamos de tudo isso para produzir
essa síntese, né? E se vocês notarem esses 8 pontos, a gente pensou em construí-los inspirado no... Inspirado num monte de coisa, mas enfim, no conceito de interseccionalidade, né, do feminismo negro, que é... As coisas estão separadas, as coisas estão juntas, né? O racismo, o sofrimento da mulher, a exploração é o quê? Tem aquela briga, né? O povo mais de esquerda é a luta de classe, é a pobreza, é a desigualdade. As feministas é o gênero, o povo negro, indígena é... Aí é tudo junto ao mesmo tempo, em graus variados, né? Enfim. Então, eu acho assim que esses pontos aí, essa diretriz que a gente foi construindo. Não adianta pedir dinheiro para o SUS a mais. O SUS é subfinanciado. É um dos efeitos do neoliberalismo sobre o SUS, né? Mas a gente precisa dizer para que nós queremos, que é para esses 8 pontos. Então, os candidatos a presidente estão dizendo que vão aumentar o recurso. Para quê? A gente quer que priorize esses 8 pontos, né? Então, custou muito esforço e as entidades, o movimento sanitário está de parabéns. Eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer sobre as políticas públicas. A Unicamp tem que comemorar a independência, mas a gente queria comemorar, né, a independência não só como república e liberdade, também isso, mas como direitos humanos, direitos sociais. O que você acha da gente trabalhar saúde também a independência, né? Aí no caso do SUS? Aí começamos a fazer todo um movimento, e eu tenho um diagnóstico que o SUS é o não dito, é o não visto. Apesar de ser grande, esses 50% da população que ganha menos de 2 salários mínimos, que a maioria está votando no Lula, só tem o SUS. Mas não são só os 50%, não. Tem mais 20, 25% que só tem o SUS. A Constituição brasileira, o SUS é um programa que está na Constituição, a política, né, com certo grau de detalhamento, mas a Constituição também autoriza a medicina de mercado, a odontologia de mercado, né, que o acesso foi garantido por meio dos seguros privados, né? E essa proposta do SUS, né, que... ela foi fruto da luta contra a ditadura, né? Essa coisa e se criou um movimento social nos anos 70, 80, que os sociólogos poderiam considerar de novo tipo, porque é polifônico, né? É policlassista, é poligênero. Então, foi um movimento que não tem comitê central, não tem chefe, mas tenta construir unidade, projeto, consenso, como esses 8 pontos. O projeto do SUS foi construído por esse movimento sanitário. Em 86, fizeram uma conferência nacional, coordenada pelo Sérgio Aroca, né, que foi professor da Unicamp e demitido pela ditadura, mas, enfim, essa é uma parte da história. E esse documento tinha 18 páginas, que foram 95% foi aprovado na Constituinte, por 78% dos deputados constituintes. Só o que era direita, ultradireita, o PFL, etc., já eram os novos partidos. Votou contra, o centro, a centro-esquerda, a esquerda, apoiou o SUS. Acho que a maioria não sabia bem o rolo que estava arrumando. Isso é uma concepção de mercado. Porque é uma política, não foi nós que inventamos, a gente se inspirou numa cultura sanitária que tem no mundo todo, né, que vem com o estado de bem-estar social, as lutas operárias, trabalhistas da Europa, mas não só da Europa, né? O nosso modelão é o NHS, National Health Service, que é aprovado logo após a Segunda Guerra Mundial, mas é concebido antes. A Suécia implementa antes com a social-democracia, inspirado no que a antiga União Soviética fazia, mas muito mais amplo do que eles faziam. Então, é uma política generosa, do ponto de vista, e ousada, do ponto de vista ético-político, né? Essas diretrizes do SUS, que é a Rosana, direito universal à saúde, nós botamos na Constituição. Os médicos, as médicas, os médicos, na época era mais médico, dizia assim, Gastão, vocês são utópicos, isso é impossível, o direito universal à saúde. Eu falo, no modelo de vocês, de mercado, na área da saúde, a gente tem uma série de investigações, inclusive pela OCDE aí do mercado, eles têm uma OCDE Health,
Vale a pena entrar no site, eles fazem estudos comparados. Os Estados Unidos não tem SUS, não tem política pública, né? Tem focal para idoso, para moradores de rua, vacinas, algumas coisas. E o NHS é o sistemão, né, que a gente se inspira. Os Estados Unidos gasta 2,5 vezes per capita mais com resultados piores. O que é resultado pior? Esperança de vida menor, qualidade de vida menor. Pega diabético nos Estados Unidos, diabético no Reino Unido. No Reino Unido vive mais e vive melhor, porque tem um tipo de atendimento que não é só quando está para ser internado, tem um tipo de atendimento que é um novo modelo, que é a nova função, que inclui o preventivo, que inclui a clínica, que inclui a tal da atenção primária, que é o primeiro ponto que a gente quer estender para todo o Brasil. A nossa atenção primária, atenção básica, chama Estratégia de Saúde da Família, né? O nome, o modelo, é inspirado neles lá. NHS, Canadá, Espanha, Portugal, um monte de gente foi fazendo isso. Não é para pobre, é para todo mundo. A cobertura lá no Reino Unido, quem está inscrito e usa regularmente as equipes de atenção primária, os generalistas, os médicos, aqui chama de família e comunidade. A gente pôs de família que é para enganar os conservadores. Não, é uma estratégia mesmo. Ele quer me bater ali, os meninos e as meninas ali da saúde da família. Não é por isso, não. A gente nem havia essa ofensiva conservadora na época. Mas, enfim, então, esse primeiro ponto que ela aponta, o SUS tem 32 anos. A gente vem tentando implementar a atenção primária, a saúde da família, a partir de 94. Hoje, a gente tem uma cobertura teórica de 43%. Antes da pandemia, a gente tinha que mais ou menos 70% das pessoas, menos de 2 salários mínimos, menos de 3, 4 salários, 70% das pessoas usavam regularmente para tratar a sua diabetes, não é só para tomar vacina, para tratar a sua pressão arterial alta, né, enfim, essas coisas. Como a gente só tem 40% de capacidade de atendimento e 70% usava, o que acontece com os pobres, coitadas ali, as pobres? Sobrecarga de trabalho. E entra governo, sai governo, a gente continua nos 40%, 43%. Com a pandemia, o pessoal que usa regularmente caiu para 38%. Porque houve não só pelo Bolsonaro, a gente não sabia o que fazer na atenção primária, houve uma paralisia. Suspendeu o atendimento de casos graves, de gestantes, gestante não é caso grave, não é nem doente, mas enfim, tem risco. Mas dos diabetes, dos hipertensos, blá, 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 e ficamos fazendo diagnóstico e avaliação de Covid nos melhores dos casos. Enfim. Então, o que eu queria dizer, estou pegando esse exemplo da atenção primária, que esses 8 pontos tentam enfrentar o seguinte problema. Eu uso o conceito de naturalização. Eu acho que nós, a sociedade brasileira, pré-Bolsonaro, inclusive eu acho que o Bolsonaro e o bolsonarismo é produto disso. A gente naturalizou a desigualdade. Favela vai durar para sempre. Para sempre. A favela de São Paulo aqui fez 100 anos, né? Paraisópolis. E vai durar para sempre. A gente tem, assim, Minha Casa Minha Vida, programas focais, melhor do que nada. O Refavela, o BNH, que o Gilberto Gil falou, mas é muito focal. O país, a nação, a sociedade não tem um plano de reforma urbana, sabe, de estender a qualidade habitacional, iluminação, esgoto, água, estendemos. Então, é uma naturalização. Por quê? É o espírito Casa Grande, senzala, né? Esses 70% que depende do SUS é senzala, né? E a mesma coisa acontece no SUS. A gente tem uma naturalização dos problemas estruturais. O SUS nunca vai ter política de pessoal, o SUS nunca vai ter uma gestão profissionalizada, vai ser sempre clientelista, indicada pelos... O SUS é o único país do mundo, somos o único país do mundo, não há outro como nós, que todos os cargos de gestão do SUS são cargos de confiança. Chefe de centro de saúde é o prefeito que tira a prefeita. O Bolsonaro paralisou o Ministério da Saúde em 45 dias, sem mudar nenhuma lei, nenhuma norma, porque ele tem carta branca, o presidente, os governadores, para trocar qualquer pessoa.
e botar qualquer pessoa. Ele tirou os epidemiologistas, os especializados em câncer, em AIDS, e botou. A gente achava que era militar, era em parte, mas muito mais o centrão, toda enfim, paralisou. O conceito de desmanche do SUS não se aplica para o SUS, porque o SUS é tão importante, tão necessário, e mesmo quem é contra o SUS tem dificuldade, eles vão comendo pelas beiradas, fazendo a terceirização, essas coisas, porque é a barbárie sanitária, desmontar o SUS do ponto de vista de epidemia, mas do ponto de vista de atendimento dessas pessoas. Nós vamos ter uma explosão de mortalidade de idosos, de hipertensos, de crianças menores de 5 anos, porque o setor privado e os privatistas não têm uma proposta de extensão desses 25% que eles atendem, os seguros privados. Eles não têm uma proposta para substituir o SUS. Então, você não pode privatizar no sentido tradicional e passar para o setor privado. Custa caríssimo. Eles gastam, para fazer o que nós fazemos no SUS com diabetes, 2,5 vezes mais, 3 vezes mais. É muito caro, porque você entra em hospital, quem é de remédio. Então, a área da saúde é uma área que a área pública, isso a OCDE tem evidências comprovando, esse Health, a OCDE comprova isso. Tem evidências que o setor privado é mais efetivo, resolve mais problema, com mais eficiência, com menos custo. Ao contrário de fabricar telefone celular e distribuir, que parece que o mercado é mais eficiente e produtivo. Mas na saúde, na educação também não é, na ciência e tecnologia não é, né? Enfim, então, eu acho que o SUS foi implementado sem enfrentar uma série de problemas estruturais, que são esses 8 pontos. Então, essa campanha nossa, essa carta que a frente fez, que a Brasco, que a Rosana é presidente, a gente entregou para todos os presidentes presidenciáveis, para os governadores, todos quiseram receber, né? Alguns não quiseram, um não quis. Para os candidatos a governador, entregaram pessoalmente para o Lula, né? Foi uma solenidade forte lá em São Paulo. E a gente quer criar uma cultura, né? A educação. Nós estamos aqui na universidade. O povo, a gente chama unidade básica, né? A estratégia de saúde da família, nós temos nome chique. Sabe como o povo chama esse serviço de atenção primária? Postinho. O postinho. São os postinhos. Que teve muita briga, esse movimento sanitário polifônico que eu falei, um dos componentes dele era as mulheres da periferia, que ficava brigando por acesso, para construir posto. Era parte dos trabalhadores de saúde, uma parte dos médicos e médicas sempre tiveram contra. Tem uma oposição grande ao SUS, no cotidiano e ideológica, né? Mas uma parte não, uma parte dos médicos está aderida a isso, né? Psicólogos, fisioterapeutas, essas entidades, né? Enfim, setores da universidade. Então, se criou esse movimento que enche a paciência de todo o governo, né? O SUS tem, antes dos outros, tem conferência, tem conselho, tem fiscalização, mas não tem potência, nós não tivemos potência política para enfrentar esses problemas estruturais. Assim, a favela vai durar para sempre. Milícia e narcotráfico ocupando território não clandestino. Eu acho que o narcotráfico, se você reprime, vai ficar clandestino. Tudo bem não, tudo mais ou menos. O problema é que 40% das cidades médias e grandes, o território está ocupado. E isso não tem horizonte na segurança pública. Eu ia falar da educação fundamental. Trabalhando na comunidade, né, povo, a gente tem muito contato com as escolas. Vocês já viram as escolinhas? Tem os postinhos, tem as escolinhas, as janelinhas que tem, o tamanho das classes para 40 pessoas, o horário que tem. Porque é povo da senzala. E entra ano, sai ano, e aí há uma discussão sobre o financiamento, eu já estou parando, só para dizer o seguinte, o nosso programa é esse que ela apontou, mas a gente tem que mudar o jeito, a forma de fazer política, né, que é uma firmeza de defender o enfrentamento dos problemas estruturais para o SUS cumprir seus objetivos que estão na Constituição, para a escola pública cumprir seus objetivos que estão na Constituição, né, e a gente tentar uma desnaturalização. Essa campanha que nós estamos fazendo aqui, o diagnóstico é assim.
Se fala sobre SUS aqui na Unicamp? Esse movimento polifônico, a gente teve um apoio dos sindicatos, se discutir o sindicalismo aqui, não sei se trouxeram esse problema. O sindicalismo, o novo sindicalismo brasileiro dos anos 80, 90, metalúrgico, químico, bancário, servidor público, todos assinam todos os documentos a favor do SUS. Tira um representante para em tudo quanto é reunião nossa. E só. Na prática, pressiona as empresas, os patrões, inclusive o governo, quando é o empregado, servidor público, para pagar integralmente o seguro privado, que a maioria não tem condição de pagar porque é caro. Pagar parcialmente. Isso se mantém até hoje, com as contra-reformas trabalhistas, esse teto do setor privado, que fala que não consegue passar de 20%, 25%, é um teto econômico. Eles não têm viabilidade, eles não têm proposta. Por isso o SUS é maltratado, mas é difícil. Foi maltratado pelo Temer, está sendo maltratado pelo Bolsonaro. Foi maltratado ao longo dos seus 32 anos. Os governos anteriores, FHC 1 e 2, Lula 1 e 2, Dilma 1,5%, né? Menos de meio, 1 e 25%, mais um ano. Mesmo o Itamar, ninguém foi contra o SUS. Mas ninguém teve um projeto de implementação integral do SUS, de enfrentar esses 6, 7, 8 problemas, né? E, em grande medida, nós, da área científica, da universidade e do movimento sanitário, caímos nesse engodo. As dificuldades de gestão que a gente tem, que é clientelismo, que é patrimonialismo, com a terceirização aumenta. O governador do Rio foi caçado por corrupção com as OS, no SUS. O Santa Catarina está processado, teve que sair um tempo, voltou, por causa de corrupção. Porque o SUS tem muito recurso, insuficiente, tem a metade, mas tem muito, né? Enfim, aí a gente quer fazer essa campanha aqui, a gente fez o IDEA aí, com o apoio da reitoria, estímulo e tal. Assim, o que a Unicamp tem com o SUS? Apesar de a gente falar pouco. Não é só a Unicamp que fala pouco, não, né? O povo que trabalha com a gente, jornalista, fala a marca do SUS é ruim. Mas não é o nome SUS. Onde está o SUS? Pergunta para os meninos e meninas aqui onde eles trabalham. Eu trabalho na Prefeitura de Campinas. Eu trabalho na Atenção Primária de Campinas. Onde você trabalha? Eu trabalho no Hospital das Clínicas. Ninguém trabalha no SUS. Qual é a placa? Você chega num lugar, como é que você sabe que é SUS? Não tem. Você vai em Portugal, todo mundo que trabalha no SUS tem o mesmo crachazão grande, democrático. Fulano de tal, enfermeira, é do SUS. Está trabalhando no hospital, está trabalhando no pronto-socorro, está trabalhando na saúde pública. Então, o SUS se criou uma estratégia, e a gente viu isso na Unicamp, falou assim, vamos falar sobre o SUS. Aí que a gente começou a conversar, viu o seguinte, a Unicamp tem um papel importante na fundação do SUS. Esse povo que trouxe essa política para cá nos anos 70, 80, o próprio Sérgio Aroca, o Nelson Rodrigues dos Santos, Nelson, a Ana Caneschi, o professor Everardo, enfim. Ele fala que eu também, né? Eu falo, eu sou aluno desse povo. Então, nós temos um papel na fundação. E depois, nós temos um aluno que virou ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, ficou 4 anos. E foi aluno da graduação e voltou para fazer doutorado, quase foi reprovado por mim, que era o orientador dele. Estou brincando. Estou brincando, é uma máquina, tem 4 artigos publicados. Então, assim, a Unicamp tem um papel antigo quantos secretários? Ela disse que até hematologista aqui vira secretária do SUS, né? Enfim. Enfim. Então, nós temos um papel na constituição intelectual de gestão de modelos do SUS. Nós temos um papel importante na formação de profissionais do SUS. No documentário, a gente ressaltou muito o negócio das cotas aqui, da valorização positiva do ensino público, né, que nós fizemos, e depois das cotas. A turma desse ano da medicina tem 40 e quantos por cento? Você que está convivendo com eles, Cristiano, 44%, 45% são afrodescendentes. É a primeira vez na história. Eu dei aula, né, dou aula há 30 anos aqui. Teve 5, 6 anos, não tinha nenhum negro, nenhuma negra na medicina. Na enfermagem, na fonte, tinha. Então, papel nosso na formação, da graduação, de residência, da extensão, de ensino continuado. E o papel da Unicamp na assistência. O HC é SUS. O CAISM é SUS.
O SECOM é SUS. Né? E se alguém de vocês torcer a perna aqui, quebrar, vocês vão ser mandados para o Mário Gatti. Porque o HC aqui fechou, é referência, só atende caso grave referenciado. A fratura exposta atenderia aqui, mas o resto, né? A gente tem o SECOM para atender. Nós, professores, não ligamos, porque nós estamos, todos nós, a maioria tem Unimed, tem seguro privado, aqui tem um centro médico, tem um pronto-socorro privado aqui perto, tem não sei quem. Não estou fazendo propaganda, não, estou falando do concreto. Mas os alunos, principalmente com o negócio da cota, o povo da moradia, está dependendo cada vez mais do SECOM, né, que é a atenção primária nossa aqui dentro, né, que faz prevenção, que faz clínica, que faz atendimento, que faz... Enfim. Então, eu acho que a do Unicamp, as entidades dos estudantes, nós temos que pensar, inclusive, a assistência interna do povo daqui de dentro. É o SUS. Encerramos o episódio 25 do podcast ADU, especial que foi uma edição dos debates do ciclo Encontros pela Democracia. Uma série de debates que aconteceram em agosto e setembro de 2022 no auditório da Unicamp, com transmissão disponível no canal do YouTube. Siga nossas redes sociais, nosso site e fique por dentro dos temas que serão abordados nos próximos episódios do podcast ADU. Até lá!